Muito bem, pessoal, aqui quem fala com vocês é o Pablo. Bom, pessoal, nesse vídeo aqui vamos falar sobre um mega dividendo do Banco Itaú, pessoal. O Itaú anunciou aí uma paulada de dividendos para os investidores, tá? E vamos descobrir se mesmo após essa alta forte nas ações, até porque o Itaú, pessoal, somente hoje, tá, está subindo mais de 3,95%. Essa alta decorre muito por conta desse alto dividendo anunciado e vamos ver se mesmo após essa alta aqui, ele ainda vale aportes, porque tem gente pensando que o Itaú ficou caro, mas para você que ficar comigo até o final desse vídeo, eu vou revelar um estudo mostrando para vocês que o Itaú está longe de ficar caro, tá? Mas antes de falarmos sobre tudo isso, pessoal, já peço para que vocês se inscrevam no canal, até porque agora estamos com uma meta de atingir 10 mil inscritos aqui no canal, pessoal. E quanto mais esse canal crescer, mais eu posso proporcionar o conteúdo de qualidade para vocês, porque meu principal objetivo neste canal é fazer com que vocês atinjam a tão sonhada liberdade financeira. Então, pessoal, em contrapartida, vamos se inscrever no canal, compartilhem esse vídeo, deixem nos comentários sugestões e macetem o dedo no like, porque ajuda muito no engajamento. Quanto mais likes esse vídeo tiver, mais eu percebo que vocês gostam do conteúdo e eu trago tópicos parecidos aqui para vocês, tá bom? Sem mais enrolação, pessoal, vamos de fato aqui para o que interessa. Detalhe que o Itaú, ele representa a segunda maior posição da carteira do canal, né? E com essa alta ele veio ocupar 20% da carteira total. Detalhe que eu já venho comprando Itaú já faz um certo tempo, tá? E eu pretendo ter uma meta aqui muito ambiciosa no banco, que é fazer ele representar uns 35% a 30% da carteira total, ficando páreo aqui com o Banco do Brasil, tá? Que é a minha maior posição na carteira do canal. Essa alta nas ações hoje fez com que meu patrimônio atingisse mais de 200 mil, rompesse com facilidade aí essa questão dos 200 mil reais, né? E perceba que o patrimônio da carteira vem crescendo exponencialmente, tá? São 171% de rentabilidade em 3 anos e 8 meses de investimento, que dá mais de 30% ao ano de forma composta aqui na carteira do canal. A questão da vez, pessoal, é que o Itaú já vem subindo há bastante tempo, né? Quando a gente pega aqui, ó, a cotação padrão, perceba que apenas um ano as ações do banco sobem 44%, uma alta bem expressiva. Porém, na minha opinião, mesmo com esse anúncio de dividendo gigantesco, você já coloca aqui, ó, YouTube 3 na internet, já vai aparecer os dividendos que o Itaú ele pagou, tá? Perceba que ele anunciou aí, pessoal, você consegue achar por vários sites, até pelo próprio site de RI da empresa, 23,4 bilhões em dividendos, tá? Por ação ordinária e ação preferencial. Em particular, eu prefiro a ação ordinária, porque ela tem mais desconto do que a preferencial, né? A preferencial acaba sendo mais cara, sendo que ambas as duas acabam recebendo o mesmo dividendo. E nas cotações atuais de Itaú, isso nos totaliza 2,18 por ação. 1,86 por ação será pago integralmente no dia 19 de dezembro, tá? E o outro JCP será pago de 36 centavos, que líquido dá 31 centavos por ação, 30 de abril de 2026. Então você tem que focar no dia agora, que é 86%, 1,86 por ação na carteira do canal, calculando aqui por ele ser minha segunda maior posição, pessoal. No caso de Itaú, considerando essa minha quantidade de ações, eu vou receber somente dele R$ 1.979 no dia 19. Fora que eu vou ter mais dividendos do Banco do Brasil, que vai cair dia 12. E vamos supor aqui, somando o JCP mensal que ele paga, e mais ainda com o aporte do meu bolso, que eu vou realizar aí brevemente no canal no mês de dezembro, consequentemente a carteira terá um recurso total para aporte de 4.443. Aí eu vou pegar esse recurso aqui, ó, vamos supor que eu compre mais ações do Itaú a R$ 36. Ué, Pablo, a R$ 36, mas as ações subiram para 38. Calma lá, pessoal, é aí que eu quero pegar vocês numa questão, tá? Essa alta nas ações decorre muito por esse alto dividendo. Então, se o Ibovespa se manter como está hoje, claro, se o índice acabar não subindo muito, pode ser, tá, que o Itaú venha a desabar bastante no dia 10. Por quê, pessoal? Já primeiro ponto que esse dividendo será descontado da cotação. Então, muito cuidado ao comprar ações agora na euforia de Itaú, somente para você receber esse dividendo, porque aí começa uma correria para todo mundo querer comprar ação. Aí vamos supor que o Itaú se mantém em 38 a 39 reais, tá? Se apenas já passar a datacom do dia 9, então se ele descontar ali, ó, 2,18 da ação, no outro dia a ação vai acordar em 35,82, que aí neste patamar de preço para mim já fica confortável em voltar a aportar
com mais intensidade no banco, que eu acho bem barato. Mesmo com alta recente nas ações, supondo que o novo normal do Itaú fosse R$ 38, eu acho que o banco está longe de ficar caro. Primeiro tratando aqui, ó, um pouco da evolução, tá, do Itaú no longo prazo. É o maior banco de qualidade aqui na bolsa. A gente percebe que o ROI é altíssimo, 23,3% de ROI, fora que em comparação com outros bancos incumbentes, o Itaú é o que tem mais qualidade. Por quê? Porque ele tem uma carteira de crédito muito voltada para alta renda, para empresários. Então ele não acaba sofrendo com esse ciclo macroeconômico mais apertado de um juro mais elevado, que tende a encarecer, né, o custo de captação aí dos bancos brasileiros. Perceba que a carteira de crédito do banco é imensa, fica em primeiro lugar aqui no Brasil, 1,4 trilhão de carteira de crédito. Abaixo dele, o segundo maior banco do país é o Banco do Brasil, com 1,3 trilhão de carteira de crédito, tá? Perceba que toda a concentração da carteira de crédito está para pessoas físicas, mas aí é que tá, né? Pessoas físicas na parte de empresas. Então a gente vê que a inadimplência segue bem baixa, pessoal, muito baixa mesmo. Por isso que o banco consegue controlar muito bem essa questão aí de inadimplência, essa questão de provisão, tá? E sempre o Itaú, ele foi um banco muito bom. Perceba que ele teve aí um crescimento de ROI, né? O banco sempre teve resultados bem acima do esperado, então dificilmente o Itaú vai ser aquele banco cíclico na sua carteira. Ele é diferente do Banco do Brasil, tá? O Itaú sempre vai ser um banco mais previsível, não vai ficar te dando ali dor de cabeça com ciclos. É que você tem que pagar barato, mas naturalmente, pessoal, ele já vai ser mais precificado. Portanto, em empresas de altíssima qualidade, como o Itaú, você não precisa exigir um prêmio de risco tão grande, desconto tão grande, porque tem muita qualidade. Você pode se dar o luxo de pagar mais caro. O que você não pode fazer é pagar caro a tal ponto, tá, de prejudicar a sua rentabilidade. E para este ano, se o banco se manter lucrando, até porque o resultado do Itaú está sendo aqui aproximado de 11,9 bi por trimestre, o banco tem lucrado mais ou menos isso, vamos supor que ele lucre, tá? Vai para o próximo ano, a gente já vai ter uma queda na Selic, o lucro do banco pode crescer ligeiramente para o próximo ano, beneficiado de um barateamento no custo de captação. Vamos supor que ele lucre 12,5 bilhões ali por trimestre, então o banco poderia lucrar 50 bilhões para o próximo ano, num cenário bem conservador, tá? Mesmo com essa alta em Itaú de R$ 38, vamos colocar R$ 40, vamos supor que a ação chegue a R$ 40. Eu acho, pessoal, que ainda até R$ 40 para as ações ordinárias o banco tá barato. Pablo, como assim? Bom, se a gente pegar R$ 40 e multiplicar pelo número de ações, temos aqui um valor de mercado, né, de 431 bi, que a gente está se baseando pela ação preferencial. Então vamos colocar aqui, ó, 450 bi, supondo que o valor de mercado se estique e ele vá para R$ 40. Se eu dividir isso aqui por 50 bi de lucro, ainda temos um banco cotado por 9 vezes. Pablo, não é caro? Mas aí é que tá. O Itaú, ele é cotado na média dele em 12 a 13 vezes lucro. Então, somente para o banco ser cotado em linha com o Ibovespa, até porque o BTG tem um múltiplo bem parecido de 13, 12,5, o banco precisaria se valorizar aproximadamente 44,44%. Perceba que a gente ainda tem potencial de valorização. As ações a R$ 38 poderiam facilmente aí romper os R$ 50. O Itaú vale hoje facilmente na bolsa 500 bilhões de valor de mercado, tá? Para mim, o Itaú só ficaria caro de fato acima dos 43 a R$ 45, para ficar num preço que já não tem tanta margem de segurança. Caro mesmo, apenas acima ali dos 54, 55. O banco teria que ser cotado no mínimo acima da sua média histórica, que daria quanto? Uns 16 a 15 vezes. Que aí, para o banco hoje ser cotado em 15 vezes lucro, o valor de mercado teria que ser de 750 bi. Tá vendo o potencial de valorização que o Itaú possui? Então, se você está olhando na questão de caro, o banco poderia subir 100%. E se você está olhando apenas para ele regredir para a sua média histórica, uma alta de 40%, 50% já seria totalmente razoável. Fora que a gente não está considerando que o lucro do banco pode continuar crescendo a uma taxa, se eu usar aqui, ó, 1 menos payout multiplicado por um ROI médio de 20%. O lucro do banco pode crescer 7% ao ano. Então, lá no futuro, vamos supor, daqui uns 5 anos, fora que a gente vai ter aí esse ciclo de queda na taxa Selic, se o Itaú tá lucrando ali, ó, 48 bi por ano, vamos colocar isso aqui, tá? Um crescimento de 7% por 5 anos, vamos supor, daqui a 5 anos o banco pode estar lucrando 60 bilhões, tá? Ah, você quer ser mais conservador? Coloca 5% em linha com a inflação, ele ainda vai estar lucrando 60 bi. Você poderia estar comprando o banco hoje com um PL de longo prazo, porque o crescimento do Itaú é bem previsível. Se você pegar aqui, ó, 430 bi e dividir
sei lá, por 58, você tá comprando por 7,4 no longo prazo, então você tá pagando muito barato. Fora que o Itaú já falou que tá tendo excesso de capital e uma política muito sólida, então ele vai continuar pagando sim um bom dividendo. Somente de forma operacional, se eu pegar aqui, ó, dividido por 9, que é o PL atual do banco para este ano, e o projetivo para 2027, 28, 26, né, fica menor, vamos considerar o de agora, que é o lucro que a gente tem neste momento, né? Multiplicado por um payout de 65%, o Itaú pode pagar de forma operacional 7,2% de yield. Fora, pessoal, que você ainda tem o extraordinário que ele paga ano a ano, que tende a ficar de 4 a 4% ao ano. Então você tem com o Itaú por ano 11,2% de yield. Aí soma aqui, ó, 11,2% de yield somado a uma taxa de crescimento, né, aproximada de 7% ao ano, você tem um retorno embutido no preço da ação de 18,7% ao ano. Somando o reinvestimento provento e mais valorização, o Itaú poderia gerar facilmente 20% ao ano de retorno no médio a longo prazo. Então, por incrível que pareça, eu acho que mesmo após a alta atual, dada a evolução do resultado que o Itaú tem apresentado, o banco ainda continua barato. Fora que você não vai ter dor de cabeça. E colocando aqui, ó, pela própria lógica, que para Itaú a gente não pode olhar para Graham. O Graham ele olha mais ações cíclicas, empresas que não têm uma demanda muito constante, são demandas mais ali inconstantes que a gente acaba apelidando, né? Demandas mais cíclicas. Para Itaú, que tem uma demanda muito previsível, a gente gosta de usar o valor intrínseco do Buffett. O Buffett exigia 12% ao ano de retorno mínimo. Aí o que ele calculava? O Itaú cresce a uma taxa de 7. Então a gente tem aqui 5, tá? Memorizem bem, se o LPA de Itaú for aproximado ali para o próximo ano, tá? De 4,45, você vai pegar 4,45 e dividir por 0,05, que é essa taxa do Buffett. Você teria um preço justo nas ações de R$ 89,00, que dividido por este preço de 38 de agora, que tende a cair, com a Datacom ali indo para a DataX do dividendo, você tem um potencial de alta nas ações de 134%. Você entende isso, pessoal? O banco poderia dobrar no longo prazo, fora ainda bons dividendos que podem serem pagos aí para vocês. Por isso que eu decidi, por essas questões, colocar o Itaú como minha segunda maior posição na carteira do canal. Pablo, por que você deixa o Banco do Brasil com uma posição mais elevada? Porque, pessoal, mesmo com a ciclicidade do Banco do Brasil, eu acho que ele pode trazer um retorno superior ao do Itaú, porque o desconto fica muito mais alto. Mas eu também, pessoal, quero ter o Itaú como grande posição. E até páreo com o Banco do Brasil, né? Por quê? Porque nos momentos que o Banco do Brasil estiver passando por dificuldade relativa ao agro, porque é uma ação cíclica, o Itaú tende a compensar o dano na carteira, pagando bons dividendos e se valorizando no longo prazo. E quando o Banco do Brasil virar o jogo, conseguir crescer novamente, aí, né, só sucesso. É uma carteira que vai decolar bastante no médio e longo prazo, tá? E aí, perceba que basta o Banco do Brasil se recuperar, que eu acredito que essa carteira pode bater 300 mil facilmente, tá? Então por isso que eu estou bem otimista e sigo comprando Itaú para longo prazo, porque mesmo após a alta recente, o banco ainda continua uma das melhores opções do setor bancário, tanto para quem quer receber dividendos e também para quem quer um potencial de valorização. Pablo, você vai aportar agora? Vou esperar passar a Datacom, então eu não vou ficar aqui eufórico de pegar esse dividendo, até porque a ação subiu muito, já vou receber um bom provento, tanto vou reaplicar os dividendos do Itaú e mais o meu aporte do bolso quando obtiver ali a Datacom e a DataX, porque após a Datacom a ação vai descontar 2,18 e aí o Itaú já vai vir num preço um pouco melhor, né, para fazer aportes mais significativos. Minha meta nele é atingir pelo menos umas 1.500 a 1.600 ações aqui do banco no médio a longo prazo. Nossa, Pablo, muito legal esse seu cálculo, gostei bastante, só que aí que tá, eu não tenho tanto conhecimento de bolsa, tô começando agora, será que você tem alguma coisa que me facilite meu dia a dia? Bom, pessoal, é por isso que pra vocês que ficaram comigo aí até o final desse vídeo, eu estou com uma belíssima oportunidade aqui para vocês, a planilha das ações mais baratas da bolsa. Pessoal, essa planilha aqui, ela é show de bola, tá? Para primeiro de conversa que ela é uma planilha totalmente vitalícia. Uma vez que você investir nessa planilha, ela é sua para sempre, para a sua vida toda. Fora que ela é mais barata do que o preço de uma pizza. Aquela pizza que você paga ali, essa planilha tá mais barata do que isso. E você tem acesso a mais de 100 ações que você pode estudar em tempo real. Fora que você tem aí, pessoal, um colchão aqui de informações, né? Fora que ela é totalmente automatizada, cada balanço especial de uma empresa, a qualquer segundo, a qualquer minuto, todas as projeções dessa planilha serão feitas automaticamente, porque já existem algoritmos que fazem isso para você em tempo real. E terceiro e último fator, contém os melhores indicadores da bolsa pelos grandes investidores.
Décio Bazin, Benjamin Graham, Peter Lynch, você tem aqui o ranking das ações mais baratas pela Magic Fórmula, fora também preço teto projetivo, tá? Tá bom, Pablo, onde estará o link desta belezura? Estará na descrição deste vídeo, primeiro comentário fixado, e também estará na biografia do canal. Basta você clicar aqui, ó, na parte de mais e você vai ser direcionado para adquirir a planilha das ações mais baratas aqui no Brasil. Tá bom, pessoal? Por este vídeo é isso. Não se esqueçam de se inscreverem no canal, compartilhem esse vídeo, deixem nos comentários sugestões e macetem o dedo no like porque ajuda muito no engajamento. E já comentem, tá? Se vocês têm Itaú na carteira, em particular, sigo comprando com bastante força e acredito sim que será uma ação com muito sucesso aqui na carteira do canal. Bom, pessoal, terminando o vídeo por aqui. Fique com Deus até o próximo vídeo e fui!